Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Sentido Existencial. Hoje eu quero dar continuidade ao tema espiritualidade, né? Por ser um tema tão complexo, tem alguns pontos que eu acredito ser importante estar esclarecendo com vocês, né? Principalmente o ponto da espiritualidade e religiosidade, né? Que muitas vezes pode ter sido confundido. Então é legal a gente estar esclarecendo, né, essas questões. A espiritualidade que eu disse ontem, né, a questão de Viktor Frankl, né, do sentido e da abordagem logoterapia, que foi o que ele trouxe para a psicologia, né, uma nova visão, né, de homem, ela é sentida, né, na questão do existir, né, do meu sentir e do sentir de cada um de vocês, né? Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa questão da psicologia para vocês entenderem a construção, né, num resumo, né, bem simples, mas para vocês entenderem a construção dessa nova visão, né, e da importância dela na nossa vida, principalmente para as pessoas que se identificarem, né? A psicologia, né, desde o começo tem como base filosófica, científica, né, onde vários médicos buscaram compreender no início o comportamento humano, né. Então tiveram várias pesquisas, vários estudos, né, de Pavlov, Watson, né, a respeito do behaviorismo, né, no estudo do comportamento humano, que foi muito importante também, né? E depois veio, né, o Freud com uma outra visão, né? O Freud, ele se atentou à questão da histeria, onde ele percebia, né, que uma pessoa tinha uma crise, por exemplo, ela não conseguia andar, mas em estado hipnótico ela conseguia andar normalmente. Então ele queria entender quais eram os fatores psíquicos que envolviam esse processo, esse bloqueio, né, no corpo da pessoa, no somático, né? E depois vem a fenomenologia, que é a psicologia humanista, né, com várias abordagens, com várias técnicas, né, nessa nova visão. Então, a primeira visão foi de um comportamento. A segunda visão foi da pulsão, né, que fazia com que limitava o corpo físico, né, a psique limitando o corpo físico, né, e que até hoje tem vários estudos e continuidade nesse trabalho. A humanista não, né? Ela vem na compreensão do todo, né? Da percepção, porque assim, todas as abordagens anteriores, elas tentaram estruturar, né? Com base empírica, mas também com base positivista, no sentido de todo mundo é assim e as coisas funcionam dessa forma, né? E nós vamos estruturar um trabalho, um tratamento nessa forma, nessa base positivista, né? A humanista não. A humanista diz, não, nem todo mundo funciona assim, nem todo mundo trabalha dessa forma, nem todo mundo percebe e existe dessa forma, né? Então eu vou estruturar um novo contexto, né? Então a gente começa na psicologia humanista, todos os estudos, principalmente da psicologia fenomenológica existencialista, na questão com base filosófica mesmo, né? Depois vieram esses outros estudiosos e cientistas e estruturaram ela, né, na base empírica, na base onde foram feitos vários estudos, né? Então, para estar chegando aí as técnicas que são aplicadas pelos profissionais psicólogos, tá? Os especialistas da área. Então, o Viktor Frankl, ele percebeu, por exemplo, ele era um neuropsiquiatra, né? Então, ele percebeu no campo de concentração a diferença que as pessoas tinham, né, na percepção do tudo que estava à volta e a resiliência de alguns diante daquela situação, por não perder a esperança, por conseguir sentir de uma forma diferente, mesmo estando vivendo a mesma dor, né? E a mesma aflição de um campo de concentração nazista, tá? Mas o que o Viktor Frankl fez? Ele estruturou toda essa percepção e transformou toda essa vivência traumática, né,
numa ciência, né? E num trabalho técnico, né? Num trabalho onde ele conseguisse estruturar e levar à psicologia essa nova visão. Olha, eu estou vendo algo novo aqui, vocês não tinham se atentado antes, né? Que é a individualidade, que é a capacidade que cada um tem de absorver esses fenômenos de uma forma diferente. E ele trouxe a somatologia, né? Quer dizer, ele nos estudos dele ele fala sobre a somatologia, o que seria, né? O somático, aquilo que nós sentimos. Por exemplo, quando a gente está vivendo uma angústia, uma ansiedade muito grande, nós sentimos taquicardia, nós sentimos falta de ar, perdemos o sentido, né? Isso nós sentimos no nosso corpo, né? E as questões psicológicas, são todas essas estruturas, né? Que fazem com que nós, como se nós fizéssemos com que todo esse sentir fosse levado ao nosso corpo, né? Eu não consigo lidar com isso, mas o corpo consegue. Gente, estou falando de uma maneira bem simples, para que uma linguagem para que todos consigam compreender. E isso tinha sido estudado anterior. Aí Viktor Frankl vem e fala assim, não, peraí, mas tem uma dimensão noológica, uma dimensão espiritual, porque como todos vivendo a mesma situação, percebem de uma forma diferente, né? Conseguem sentir de uma forma diferente. Isso é a espiritualidade, é o tema que eu trouxe ontem, né? Que eu estou dando continuidade. A religiosidade é a crença que cada um tem e a forma que cada um consegue em se conectar, né, com esse eu, né, com essa experiência, né, esse voltar-se a si mesmo, esse autoconhecimento, essa autodisciplina consigo mesma e dizer assim, não, peraí, eu vou regular toda essa situação e eu consigo através me conectar mais fácil através dessa igreja, ou através desse culto, né? Ou através desse mantra, independente da forma como a pessoa consegue se conectar, para que ela se autorregule, até porque ela é responsável, né? Ela consegue sentir, somente ela consegue dizer, né? Por isso que eu digo para vocês, é muito complicada essa questão da divisão, né, de crenças. E hoje em dia, assim, está se percebendo, né, na internet o quanto as pessoas estão buscando unir as religiões, porque são formas diferentes de perceber, são formas diferentes de sentir, né? Mas que levam a esse mesmo conteúdo espiritual, o conteúdo de fortalecimento, de ressignificado, de conseguir prosseguir apesar da diversidade, né? E esse é o convite que eu faço para vocês, para que juntos nós consigamos construir essa nova visão e perceber que, apesar das diferenças, estamos aqui no propósito de construção, de crescimento, né? Então vamos buscar analisar melhor essas questões. É o convite que eu faço para vocês. Se inscrevam no meu canal e continuem seguindo os meus vídeos, tá? Sempre que possível estarei postando e trazendo também questões importantes para o nosso desenvolvimento. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho.